Bom dia, Fundação Casa, bom dia, sétimo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista. Todas as aulas são alinhadas ao Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: Entre o moderno e o antigo. Habilidade: explicar. Objeto do conhecimento: explicar o significado de modernidade. Este link que está aqui embaixo é do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão disparadora: o que é modernidade para você, aluno? A modernidade é um período do tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Ao tratarmos da era moderna, pós-moderna ou ainda a pós-moderna, trazemos referência a uma ordem política, a organização de nações, a forma econômica que essas adotam e inúmeras outras características. Entretanto, nessa trajetória que traçamos aqui, o que nos importa é a trajetória do pensamento humano e o seu processo de construção. O que é a modernidade? É um conjunto escutarmos e nos referimos à nossa realidade como moderna. O termo já é tão naturalizado em nossa língua que passou a ter o mesmo contexto de contemporaneidade, o que consiste em um mesmo período de tempo. Mas você entende o que é ou a que nos referimos quando tratarmos de modernidade? Para respondermos a essa pergunta, temos que voltar em nossa história e entendermos primeiro como é possível determinar a passagem de um período de tempo para o outro. É comumente entendido que os eventos que se iniciaram com a Revolução Francesa foram o ápice da superação do pensamento e das organizações sociais tradicionais que marcaram o período medieval. O rompimento com o pensamento escolástico, método de pensamento crítico, ainda ligado ao preceito da Igreja Católica, e o estabelecimento da razão como forma autônoma de construção de conhecimento, desligado do processo teológico, foram alguns dos primeiros passos em direção à construção do pensamento moderno. A desenrolar da Revolução Francesa teve como base a construção ideológica que convencionamos chamar de iluminismo. O pensamento iluminista e os pensadores empiristas que acreditavam que o conhecimento verdadeiro estava na experiência a partir dos sentidos, estabeleceram a razão e a ciência como a forma verdadeira de se conhecer o mundo. Esse pensamento racionalista inerente ao iluminismo revirou toda a estrutura social da França, que era construída sob pilares tradicionais fundamentalmente teológicos, o que abalou todos os pilares sociais e políticos do país, em que o domínio monárquico absolutista se apoiava. A monarquia francesa e seu poder assegurado pela provisão divina foram derrubados diante do fortalecimento dos ideais igualitários e do racionalismo. Nesse momento, fortalecia-se o pressuposto de igualdade, em que nenhum homem estaria acima de outro, nem mesmo o rei, que mais adiante seria o ponto de partida para os primeiros movimentos democráticos nas Américas. Estou enviando para vocês uma questão. Responda com suas palavras qual foi a invenção na modernidade mais importante e por quê. Fique com Deus e até a próxima aula.